Olá pessoal, como vocês estão? A nossa tarde de sexta-feira está assim, gente. Eu vou concluindo então o meu dia agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele então tem derramado para todos nós, né? Para comigo, para com você, que Deus continue abençoando a sua vida e a sua casa. E nessa sexta-feira, gente, 25 de julho, eu quero então concluir um tema que Deus colocou no meu coração, que é o tema da restituição. Vocês estão lembrados que eu comecei no início da semana falando sobre isso? Pois é, uma das histórias mais lindas de restituição que eu consigo enxergar na Bíblia, gente, é a história de Jó. Você já ouviu aquele ditado, paciência de Jó? Pois é, então a Bíblia relata, gente, que Jó era um homem rico, era um homem que tinha influência, que tinha importância, mas de repente vem uma reviravolta tão tremenda na vida do Jó, que ele perde seus bens, ele perde sua família, ele perde a saúde, ele perde tudo. Então o que acontece? Em nada, diz a Bíblia, Jó murmurou contra Deus. Jó manteve a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Deus, de modo que lá no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 e versículo 9, o texto diz assim: pois ainda há esperança para a árvore, que se for cortada se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer no pó o seu tronco, ao cheiro das águas renovará, dará bons renovos ou dará frutos novos e não cessarão os seus renovos, porque ela será como uma planta nova. Então, gente, este texto retrata bem aquilo que pode acontecer na vida de alguns de nós muitas vezes. De repente, nossos sonhos, de repente nossos planos, de repente nossos projetos, nossos ideais foram como árvores cortadas e quase que estão a perecer. Mas há a esperança, há a fé, há então a confiança de que em Deus, mesmo diante dos danos, mesmo diante dos insucessos, mesmo diante das perdas, mesmo diante da aparente situação que nós encontramos, que não haverá mais recuperação à vista humana, mas Deus, Ele tem promessas para mim e tem promessas para você. Então não abandonemos a nossa fé, tenhamos a convicção, tenhamos a certeza que assim como a árvore cortada retrata bem, muitas vezes, a vida de alguns de nós, que surgimos muitas vezes do pó, Deus colocou a mão, nos fez se renovar, nos restituiu tudo quanto tínhamos. Então esta é a palavra que eu deixo para mim e deixo para você durante ainda ao final dessa semana, e que guardemos essa palavra em nossos corações. Perdeu alguma coisa? Teve danos? Teve insucessos? Teve quedas? Então vá a Deus, não se desespere, continue confiando nele, porque a história de Jó foi assim, e a restituição ocorre de um modo tão maravilhoso, gente, que lá no finalzinho do livro, no capítulo 42, versículo 10 até o versículo 2, nós então encontramos Deus restituindo tudo em dobro a Jó. E diz ali o texto que os seus amigos viram isto, vieram celebrar com Jó, vieram comemorar com Jó, de modo que o último estado de Jó foi muito mais abundante do que o primeiro estado. Amém, pessoal? Então essa palavra que eu deixo para mim, deixo para você, e vamos concluir a semana com essa certeza: Deus tem restituição para mim, Deus tem restituição para você, se assim é o caso, se assim nós sofremos danos, sofremos perdas, sofremos prejuízos. Deus vai em algum momento celebrar com você, vai liberar a palavra da bênção, vai liberar a palavra da vitória, e você vai então receber restituição em dobro. Amém, gente? Então é isso, gente. Um abraço e que Deus continue nos abençoando. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e lembre-se, seja quaisquer que forem essas circunstâncias, Deus tem restituição para todos nós. Tchau, tchau, gente.